Então, queremos agradecer, primeiramente, a capacidade. Muito bem, boa noite. Vamos considerar essa informação do dia de hoje, que vamos abordar a respeito das dificuldades do descanso, do sono, né? Devido à insônia que muitas pessoas padecem. Sei que muitas pessoas vão ver essa mesma informação gravada, vão ver por YouTube. Muitos não têm a possibilidade de estar conectados na mesma hora que a gente, então queremos também agradecer àqueles que vão estar com a gente de forma ao vivo e aqueles que vão estar observando essa mesma informação gravada. Então queremos agradecer, primeiro me apresentar, né? Meu nome é Everton Steinhaus, temos aí uma formação em medicina integrativa, trabalhando com florais, com fitoterápicos, com correção biológica, com suplementação, fazendo que possa melhorar de uma forma bastante importante o que corresponde à própria forma do estilo de vida. Então, fazemos de maneira contínua ajudas, ajudas para que sejam ajudas práticas, né, para conseguir ir ajudando de forma contínua a melhora de um tratamento de forma mais orgânica e natural possível, né? Muitas pessoas têm dificuldade justamente de um descanso cotidiano, né? E a gente o que mais quer é poder ajudar. Mas eu vou compartilhar um pouquinho com vocês uma informação com respeito ao que se pode trabalhar, ao que se pode tratar com essa forma de tratamentos, né? Então, desde a terapia biointegral, a gente pode trabalhar vários aspectos, né? Então, aqui fala um pouquinho a respeito do que a gente pode trabalhar, né? A parte fitoterápica clínica, tradicional, flores de Bach, flores de Califórnia, homeopatia, práticas de PNL, enfim, tem muitas opções ao que a gente pode seguir trabalhando. Então, meu trabalho é exclusivo justamente desde um ângulo integrativo, trabalhando junto com a medicina tradicional, anexando a medicina integrativa. É, dizer o que é tudo que é natural, né? Como se fosse a própria naturopatia. Então, a gente pode trabalhar vários aspectos, né, como a ansiedade, a depressão, o insônio como tal, intestino irritável, gastrite, hipotireoidismo clínico, menopausa, infertilidade, fibromialgia, transtornos de pânico. Então, tem muitas as opções, o que a gente pode trabalhar desde a parte natural. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito unicamente do que é a parte de insônia, que é o que a gente vai considerar juntos. Então, para conseguir ir entendendo um pouquinho mais, a gente primeiro tem que saber o que é a definição, o que é a definição do insônia como tal. Desde uma base clínica, a insônia é classificada de formas diferenciadas. Tem a insônia que passa a ser de uma base aguda, que pode ser de até 3 semanas, e algumas que já passam a ser uma base crônica. Então, essas 3 semanas podem durar muito mais que 3 semanas, podem ser vários meses. Incluso, pode chegar a ter processos repetidos de 3 ou mais vezes na semana durante mais de 3 meses. Então, essa própria insônia gerada, essa dificuldade persistente, de iniciar, de manter ou de consolidar o sono,
até mesmo um despertar de maneira precoce, passa a ter repercussões na vida cotidiana. Então, faz com que as pessoas, de forma em geral, passem a ter outros tipos de problema, né? Passem a ter uma dificuldade constante e afetam diretamente na forma de vida cotidiana. Então, em alguns aspectos relacionados com essa mesma insônia, traz problemas de ordem, por exemplo, neurológicas, ordem psiquiátricas. Então, geram transtornos clínicos, como, por exemplo, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático. E tudo isso daí vai gerando outras problemáticas, porque estão associados com um sistema nervoso como tal. Então, a hiperatividade está diretamente associado a uma dessas problemáticas que gera a parte da insônia como tal. Então, tudo vai gerando como se fosse uma escada, né? E cada dia vão tendo mais problemas. Afeta também a parte endócrina, metabólica, né? Então, às vezes, problemas como hipertireoidismo ou menopausa também alteram o estado de sono, gerando esses distúrbios. A diabetes também gera distúrbios do sono. Então, vai trazendo, dentro desse conceito, alterações da parte endócrina, como níveis de cortisol, como níveis de estrógenos e melatonina. Então, principalmente quem está passando parte de menopausa vai ter problemas da alteração, principalmente de estrógenos, e isso vai afetar diretamente na parte de melatonina também. Problemas gastrointestinais, problemas de refluxo, de disbioses, síndrome do intestino irritável, tudo isso vai gerar de uma forma intensa estímulos e inflamações, o que não vai permitir a pessoa também relaxar, não vai permitir a pessoa ter um bom descanso. Partes como, por exemplo, uso de medicações, a parte farmacológica, o uso de corticoides, o uso de antidepressivos, cafeína e nicotina geram um estímulo adrenérgico com respeito à inibição de melatonina. Então, essa melatonina que deve ser algo natural, né, junto com a parte que tem a ver com o sistema endócrino, no níveis de serotonina e de melatonina, se vêm afetados justamente por esses aspectos, como corticoides e também antidepressivos. Então, isso daí vai trazendo transtornos múltiplos para o transtorno do sono. Então, gerando também insônia. Desde uma parte ambiental e natural, a parte da exposição à luz, a trabalhos com turnos noturnos e lugares que tenham muito barulho também vão alterar justamente essa ordem, esse descanso. Por quê? Porque é uma alteração do ciclo circadiano. Esse ciclo natural que tem corpo, né? Um ciclo de produção, de reparação e de produção principalmente de melatonina. Então, isso passa a gerar impactos, consequências no nosso organismo. Então, essas consequências a modo clínico, por exemplo, faz com que aumente risco de hipertensão, obesidades, diabetes do tipo 2, enfermidades cardiovasculares, por não descansar bem, por não dormir. Então, esse insônio que passa agora a ser algo não esporádico e passa a ser crônico, por ser de forma frequente, pode realmente alterar em vários aspectos. E no corpo,
afeta diretamente esse aspecto, aumento de risco de hipertensão, obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares, mas também diminui bastante o nosso sistema imunológico. Então, a nossa proteção natural se vê afetada. Tem impacto também na parte psicológica. Por quê? Porque piora a memória, não descansar bem, piora a memória. Quando a pessoa precisa ter uma toma de decisão, também se vê afetada. Se agrava muito sintomas depressivos e ansiosos, fazendo com que no dia a dia a pessoa que sofre de um descanso irregular tenha uma tendência e um desgaste muito maior que aquela pessoa que consegue descansar bem. Então, essa na parte psicológica, mas na parte endócrina, neuroendócrina, gera justamente um grande desequilíbrio com respeito à parte glandular. Então, tem um desequilíbrio importantíssimo num eixo chamado HPA, hipotálamo, hipófises, adrenal. O que quer dizer isso? Está diretamente ligado com respeito a, por exemplo, a produção de serotonina e de melatonina. Então, esse trabalho do que tem com respeito à parte hormonal é super importante, porque esse sistema glandular, juntamente com a parte de adrenal, né, que é nas glândulas que vão produzindo e estabilizando parte de hormonas, assim como também o cortisol, se vê afetada quando a pessoa não descansa de uma maneira adequada. Então, isso acaba trazendo problemas de ordens variadas. O que se pode fazer desde uma proposta integrativa, né? Uma proposta integrativa pode trabalhar melhorando com alguns elementos, né? Por exemplo, usando plantas como a valeriana, officinalis, que ajuda a aumentar toda essa parte de receptores GABA. Então, ajuda de uma maneira muito intensa a melhorar a qualidade do sono. Ajuda em aspectos fundamentais como princípio de ansiedade leve e insônio que ainda não está crônico. Então, é importante ter presente também que não todos podem usar de forma indiscriminada. Por exemplo, não seria muito apropriado para gestantes ou crianças com menos de 10 anos, ou se usam alguma medicação que já seja, por exemplo, um antidepressivo ou um calmante muito forte. Então, junto não deveria ser utilizado. O maracujá, por exemplo, né, que é a Passiflora incarnata, é um ansiolítico natural. Então, também ajuda muito em caso de sonos, deficiência do sono de forma leve, ao despertar de maneira frequente, mais leve. Não deveria ser usado com pessoas com hipotensão ou com antidepressivos, porque pode gerar aí uma sinergia entre esses medicamentos e aí acabar complicando um pouquinho. Outras coisas que a gente pode ter presente nesse aspecto é justamente a suplementação. A suplementação é uma das opções que pode ter. A suplementação de melatonina, de dose e uso terapêutico, com indicação clínica, né? Então, normalmente pessoas com uma idade mais avançada, a parte médica clínica às vezes aconselha um uso reduzido da parte melatonina, um 0,5 aproximadamente,
pela noite para justamente poder melhorar um pouco. Então, isso seria importante poder considerar. Quando não usar? Pessoas que estão com uma depressão muito profunda ou com epilepsia. Isso não deveriam usar esses componentes de melatonina noturna. O uso do magnésio, ou bisglicinato, ou trionato de magnésio é muito, muito importante, porque ajuda a melhorar a insônia e a tensão muscular. Essa tensão muscular que pode ser gerada por distintos aspectos cotidianos, mas principalmente por não descansar bem, tem a ver com enrijecer de uma forma contínua toda a musculatura e parte cardiovascular e pulmonar. Então, o magnésio não só vai ajudar na parte que corresponde à parte muscular, sino que também vai trazer uma relaxação mais intensa, melhorando essa condutividade da parte do sistema nervoso. Então, isso daí é muito importante. Triptófanos também é super importante porque melhora a condução de níveis de melatonina e também de serotonina. Então, aonde pode ser encontrado? Na casca da banana. A casca da banana, o chá de casca de banana é muito rico em triptófanos. Ajuda muitíssimo a melhorar essa qualidade do sono, desde uma parte totalmente natural, né? Não precisa ter outro, outro remédio de parte farmacológica para fazer essa reposição. Vitaminas do tipo B6 também são super importantes, porque trabalham de uma forma conjunta com parte de vitaminas e aminoácidos, então fazendo que essa cadeia é um cofator, né, de parte de sintetização de serotonina. Então é necessário que tenha bons níveis de vitamina B6 para que essa serotonina no organismo tenha uma boa função, né, que trabalhe de uma maneira adequada. Caso não exista, vai ter problemas também na parte do sono, né? Vai ter dificuldade de um bom descanso. Pode usar outras opções? Sim. E essa é uma excelente opção, porque não tem contraindicação. São os florais, flores de Bach. Pessoas que têm, por exemplo, pensamentos repetitivos, pessoas que têm medos, pessoas que têm um esgotamento físico, esgotamento mental, incluso pânico, pode tratar com os florais, cada um com sua composição. Isso daí seria avaliado segundo a necessidade de cada pessoa, mas são totalmente naturais e sem uma contraindicação. Então, a pessoa poderia usar sem nenhum problema se estivesse usando um remédio receitado, né, por seu médico de uso contínuo. Não teria problema de fazer uso das flores de Bach. O seu uso seria totalmente natural, sem contraindicação, podendo ser usado por crianças bem pequenas, incluso menores a 2 anos, pode ser usado. Pode ser usado por gestante, pode ser usado por pacientes oncológicos, pode ser usado por pessoas que estão passando por qualquer tipo de dificuldade ou qualquer tipo de patologias já existentes. Ajuda muito a melhorar a frequência, a modular a frequência, tanto parte emocional como parte física. Então, isso daí é importante ter presente também. Coisas que alteram muito o descanso são as televisões, os celulares, as redes de internet Wi-Fi, as telas em geral emitem um tipo de luz que altera o sistema nervoso. Então, a pessoa, em vez de relaxar para descansar, ela acaba estando mais irritada no seu dia a dia. Principalmente
Aquelas pessoas que às vezes vêm cansadas e dizem, ah, vou descansar um pouco olhando televisão. O que que vai acontecer? Essa imagem permanente e a luz gerada por esses dispositivos altera diretamente o sistema nervoso. Então, o que seria adequado? Conseguir pelo menos uns 60 minutos antes, 60 minutos antes de dormir, apagar telefone, apagar Wi-Fi, apagar computadores, a própria televisão, para que o sistema nervoso comece a melhorar de uma forma contínua, baixar uma revolução. Então, alimentação pesada também é um fator importante. Pessoas que têm o costume de jantar de forma muito tarde, a partir das 21 horas, é um problema. Refeições pesadas e uso de cafeína a partir das 18 horas pode gerar problemas diretamente relacionados com o sono. Então, vai ter uma dificuldade realmente muito grande de poder descansar. Por quê? Porque a cafeína, assim como o mate e as farinhas, alteram o sistema nervoso. Os doces alteram o sistema nervoso. Então, gera mais pico de ansiedade. Quanto mais ansiosa a pessoa está, mais difícil é de que consiga ter um descanso. Com respeito à alimentação, às 9 horas o corpo disse, basta, não vou mais trabalhar. O estômago dá uma parada. É como que dizendo, estou fechando a fábrica por hoje. Então, tudo que você vai jantar a partir desse momento, a partir das 9 horas, vai custar muito metabolizar no organismo. E vai ser muito difícil essa digestão. Então, a tendência que você consiga, ou permaneça, melhor dito, tendo dificuldade de dormir quando está comendo tarde, vai ser muito maior que uma pessoa que tem hábitos diferenciados, né? Por exemplo, de não comer tarde. Então, se come às 7, máximo 8 horas da noite, seria excelente. Mas sempre uma comida liviana, nunca uma comida tão pesada. Então, isso é importante poder ter presente para ir regularizando tudo o que tem que ver com a parte aí de equilibrar essa rotina que é o descanso. O sol o sol é muito importante, né? Estar exposto à luz solar, principalmente pela manhã, é muito importante porque regula um ritmo circadiano, ajuda que o corpo e com todas as suas funções neurológicas, endócrinas, cardiovascular, pulmonar, comece a funcionar de uma maneira mais fluida. O sol é energia. O corpo necessita da energia do sol. Por quê? Porque faz de que a gente consiga também assimilar melhor nutrientes, vitaminas e sintetizar algumas, como, por exemplo, parte de vitaminas do tipo D. Então, vitaminas D2, D3 são super importantes para o corpo funcionar também de uma maneira adequada. Aprender técnicas, por exemplo, de respiração, de ritmo cardíaco respiratório também são muito boas, porque ajudam a melhorar a qualidade da oxigenação e a modulação justamente do organismo. Então, quando há uma melhor oxigenação e uma maior tranquilidade no sistema nervoso central e periférico, vai fazer de que o corpo funcione de uma maneira mais adequada. Então, vai baixar os níveis de ansiedade e também vai trabalhar essa parte do insônia de uma maneira totalmente diferenciada. Tem algumas partes para a gente poder entender de uma maneira um pouquinho mais ampla o que corresponde aos ciclos do funcionamento fisiológico do sono, que estão divididas em três partes, em ciclos de aproximadamente 90 a 110 minutos. Os quais esses durante uma noite pode ser repetido de 4 a 6 vezes.
né? Então, tem uma primeira parte que é uma transição, né, entre a vigília e o sono, né, um relaxamento inicial, que é considerado o N1, né, o sono leve. O N2 já é parte de um sono já intermediário, né, que tem aí uma desconexão sensorial, é dizer, o corpo já como se vai desligando. Por que sensorial? Tanto parte óptica, né, auditiva, como a parte dermatológica, são sensores. O sensor, por exemplo, se tem uma luz ligada, vai ser mais difícil da pessoa dormir que tendo uma luz apagada. Por quê? Porque a pele como tal, né, a parte dermatológica, é também um sensor. Então, tudo que é luz dá informação a esses receptores que enviam informação para o cérebro de que estamos de dia. Então, ativa o corpo em vez de desativar para poder descansar. Na parte N3, já um sono mais profundo, o corpo já começa a ter outros aspectos. Na parte de N2, começa a melhorar funções principais como memória e aprendizagem. No N3, já começa a parte de regeneração física. Tratamentos, por exemplo, de liberação de hormônios, hormônios de crescimento. Tudo isso com descanso, né? E numa parte já mais reparadora. Já o que é uma atividade é, considerada o sono REM, que é um sono mais profundo, trabalha regulação, principalmente de atividades internas a níveis cerebrais, sonhos, tem uma regulação do nosso sistema emocional e consolidação da parte de memória. Então veja o importante que é poder descansar de uma maneira adequada. O que estão envolvidos nesse processo de descanso? Neurotransmissores e hormônios. Por exemplo, a melatonina, que induz o sono, né? Ela regula o círculo circadiano. O início da noite, quando começa de ficar escuro, ela vai começando de trabalhar, avisando para o corpo que agora já é hora de começar de descansar. Aí outros componentes, como a adenosina, ela vai promovendo aí também essa sonolência de forma gradual, né? Acumulando esse cansaço, por dizer assim, induzindo o corpo a melhorar. Então, durante o dia, ela vai preparando o corpo para que possa à noite descansar. Parte de receptores GABA, parte de neurotransmissores, já vão inibindo a parte cerebral, e vão ajudando a que essa intensidade neurológica comece a ficar mais relaxada e agora o corpo começa a ter um relaxamento profundo para entrar a um nível de sono profundo. Então veja como é importante. A parte de serotonina também é um precursor. Então, se não tem a parte de serotonina, é muito difícil bons níveis de melatonina, porque é um precursor da melatonina. No que vai te ajudar? A melhorar a regulação do humor, e a um bom descanso. Quando começa a trabalhar de uma maneira mais intensa? À tarde e o início da noite. Então, são os momentos que trabalham de uma maneira mais acentuada. O cortisol, que muitas vezes as pessoas acham que é algo ruim, na verdade não é ruim, ele é muito bom sempre que esteja equilibrado. Tem horários? Também tem horários. Ajuda a fazer com que o corpo acorde. Então, as pessoas, no geral, entre 5:30 a 8 da manhã, vão tendo esses horários de despertar, né? De acordar. Então, para que funciona esse nível de cortisol nesses horários, entre 6 e 8 da manhã? Aumenta o nível de energia. Então, é como dizer, a pessoa se acorda e está com as baterias carregadas.
Então, se isso não estiver acontecendo, de a pessoa acordar e estar com as baterias carregadas, é porque tem uma dificuldade, ou não está descansando bem, ou tem alguma outra patologia que está instalada, como pode ser uma deficiência nutricional, pode ser uma deficiência de vitaminas, de aminoácidos, ou até mesmo um fígado gorduroso. Então, isso é importante que a pessoa possa ter presente, né, nesse aspecto. Mas queremos ir mostrando um pouquinho a importância da consideração dos horários, né, dos horários de descanso e como funcionamos. Por exemplo, desde uma parte de cronobiologia do sono, né, hora por hora, vamos considerar um pouquinho, porque é importante a pessoa ter essa relação e entender. Por exemplo, de 21 a 23 horas, de 21 a 23, começa uma preparação, como falamos, de um sono que entra de um sono leve a um sono mais profundo. Então, começa o aumento da parte de melatonina, o hormônio do sono, né? Produzida justamente pela parte glandular da glândula pineal, né? Então, como, como funciona? Como se ativa? Estando justamente escuro, estando escuro. Essa é a parte principal da ativação. Então, há uma diminuição do nível de cortisol e ativação da parte parasimpática. Faz com que o corpo agora entre num ritmo de desaceleração, tá? Isso é muito importante ter presente. Por outro lado, começa outros aspectos que desde a parte de medicina chinesa, por exemplo, trabalha a parte energética dos órgãos. Então começa a ter uma coordenação e uma distribuição de energia de uma forma mais equilibrada. Então, o uso das televisões, o estímulo mental e a pré-ansiedade estão às vezes ligados com aqueles fatores que a gente conversou antes, né? Isso é importante ter presente. De 23 horas a 1 hora da manhã, começa justamente esse processo de sono mais profundo, né? Então começa uma regeneração física. Já entra no número N3, né? Onde as ondas delta trabalham de uma forma mais intensa e começa justamente uma etapa reparadora com respeito ao sono. O que vai funcionando nesse aspecto? Como falamos, a liberação de hormônios, principalmente hormônios de crescimento. Então, trabalha a parte de regeneração muscular, parte de regeneração óssea, parte imunológica, e nesse horário. Então, é importante poder entender justamente o que corresponde a todos esses horários para poder descansar e aproveitar dos benefícios que é esse recurso de dormir bem. Então, começa a ativar também uma parte linfática, tá? Uma parte linfática que trabalha a parte cerebral, linfática cerebral. É uma faxina, é uma limpeza cerebral das toxinas do nosso cérebro. Então, também vão fazendo um trabalho conjunto com a parte do sistema de vesícula biliar, aonde trabalham também parte do nosso sistema emocional, ok? Da 1 às 3 da manhã, começa um processo mais profundo de desintoxicação hepática. Então, o cérebro começa com memórias a curto prazo sendo processada, e o fígado, como tal, entra em fase máxima de desintoxicação. Então, também é importante poder descansar. Por isso que muitas pessoas que têm problemas de fígado acabam acordando muitas vezes nessa faixa de horário, principalmente entre 2 e 3 da manhã. Então,
Nesse horário começa não só essa limpeza, como falamos, de desintoxicação, mas também começa de estabilizar algumas conexões neuronais. E isso também é muito importante. É, então, desde a parte da medicina chinesa, por exemplo, está associada às emoções, o fígado, com algumas emoções, principalmente a frustração e a raiva. Então, as pessoas, às vezes, que estão com muita bronca, com muita dificuldade, podem chegar a ter problemas, incluso hepáticos, sem ser um consumidor, por exemplo, de bebidas alcoólicas. Podem chegar a ter uma cirrose hepática simplesmente por estar afetando sua parte emocional. Então, isso é importante que a pessoa também possa ter presente, tá? Entre 3 e 5 da manhã, começa já um sono chamado sono REM, onde que algumas partes assim de lembranças, por exemplo, né, de sonhos vividos, processamentos emocionais inconscientes, trabalham dentro dessa faixa de horário, entre 3 horas da manhã e 5 da manhã. Então, funciona a parte do hipocampo, e amígdala que vão reprocessando memórias emocionais. Também ajuda na parte de respiração, trabalhando de uma maneira totalmente autônoma, né? Então, nesse horário, vemos que parte emocional também segue trabalhando muito, muito rápido, e muito consciente, de certa maneira, mas também considerando esses aspectos da medicina china ou chinesa, tem uma parte emocional, né? Essa parte que trabalha desde a parte pulmonar, tem a ver com a parte da emoção, que está a tristeza e a melancolia são aspectos que vão sendo trabalhados de uma maneira inconsciente para o nosso organismo, ajudando aí a melhorar de uma maneira constante. Pessoas que estão privados desse horário de descanso podem ter um risco maior à depressão e à ansiedade, assim como uma baixa de criatividade. Então, isso é importante a pessoa também ter presente, tá? Entre 5 e 7 da manhã, já tem um pico de cortisol, como bem comentamos. Então, se interrompe esse horário do sono, aumenta a temperatura corporal, também um pouco da pressão arterial, e hormônios de parte de tireoides. Então, o corpo ativa de forma completa a parte metabólica, né? Começa a ficar pronto para começar a trabalhar a todo vapor. Então, é importante ter essa parte presente. O que fica ativado nesse período de tempo? Parte do intestino grosso, de 5 a 7 da manhã. Também tem a ver com parte emocional. Então, às vezes pode ser uma rigidez, a pessoa que quer ter o controle, desde da parte, digamos, emocional e fisiológica, tem uma parte que está muito concentrada. Então, a pessoa que recém acorda pela parte da manhã e logo vai ao banheiro fazer as suas necessidades, ela tem um benefício muito grande, porque ela elimina muitas toxinas que durante a noite fica sendo excretada pelo organismo. Então, ela vai ter uma melhor qualidade de vida também. Então, quando tem essas desregulação do sistema do ritmo biológico, pode ter problemas variados. Então, as consequências podem trabalhar o nosso sistema nervoso com deficiência, como comentamos, né? Deficiência de atenção, é, uma maior probabilidade com risco de Alzheimer, sistemas endócrinos como resistência à insulina, tá? Se a pessoa não consegue descansar bem, pode gerar uma resistência à insulina, obesidade ou até mesmo um desequilíbrio de parte tireoides, das glândulas tireoides. Então, é importante poder descansar bem.
Sistema imunológico, baixa muito o sistema imunológico se não descansa, então pode ter maiores riscos de infecção, tá? Parte emocional, irritabilidade, depressão e impulsividade são coisas que podem ocasionar se a pessoa não está descansando de uma forma adequada. Então, é muito importante poder entender esse aspecto para conseguir ter aí uma vida mais equilibrada e ajudar de uma maneira completa a mudar todas esses aspectos. Então, para encerrar a nossa conversa com respeito à parte da insônia e tudo que pode chegar a ocasionar, também é importante que tenham presente essa parte de vitaminas e aminoácidos, tá? Isso aí é muito importante para conseguir ter uma regulação. Então, quando a pessoa vem no tratamento ou consultório, a primeira das três coisas fundamentais que a gente pede é estudos de vitaminas e aminoácidos, também estudos de parte parasitológica, né? Se tem infecções aí com parásitos, né? Então, isso aí é super importante ter presente. Os outros estudos de rotina, como hemograma e hepatograma, são coisas que é bom ter, né? Ajudam muito. Mas quando tem esses níveis de vitaminas e aminoácidos desequilibrados também gera muitos problemas, né? Então, para entender um pouquinho, a falta de triptófano vai causar insônia, depressão e compulsão alimentar, ok? A parte de receptores GABA vai estar trabalhando a deficiência, vai gerar ansiedade, insônia e agitação permanente, tá? AB6 também, a parte da tirosina, que vai estar totalmente anexado com a parte de dopamina e noradrenalina, vai gerar a sua deficiência, fadiga, desânimo e lentitude ou lentidão mental, tá? Então, isso daí é importante ter presente. A parte da glicina pode gerar um sono agitado, a deficiência da glicina pode gerar um sono agitado, bruxismo e câimbras, né? Então, isso é importante, porque essa síntese desses neurotransmissores depende da presença de cofatores. Por exemplo, magnésio, ok? Zinco, vitamina B6, B12 e ferro. Então, isso aqui é super importante. Por quê? Porque são vitaminas que trabalham de forma variada. Então, vitaminas e coenzimas trabalham na regulação da parte do cérebro, da parte do sono. Por exemplo, a vitamina B6, né, trabalha com síntese do GABA, né, da serotonina e da dopamina. Então, a deficiência, como bem marcamos, vai ser a irritabilidade, o insônia e a ansiedade. Então, se você está tendo essas dificuldades, vale a pena considerar estudos de vitaminas e aminoácidos. Vitamina B12 tem que ver com a parte de energia cerebral. Então, o que pode causar sua deficiência? Transtorno de humor e uma fadiga crônica. Então, é super importante ter presente também os estudos de vitamina B12. Vitamina D3, né, são usados de uma maneira contínua, porque é necessária essa vitamina do tipo D3? Porque ajuda a regular a parte do relógio biológico. Por isso é tão importante que possam tomar sol. É super importante. E se tem deficiência porque não consegue tomar sol, ou trabalha muito tempo num lugar fechado, ou não seria o caso do Brasil, mas em partes como o extremo sul, pode gerar deficiência de vitamina D, justamente por fatores climáticos. Então, é importante ter presente isso, porque a deficiência pode trazer problemas também, como insônia, tá? A deficiência de parte magnésio, né, esse mineral tão importante, trabalha, às vezes, a sua deficiência gera espasmos musculares
insônia e também nervosismo, né? Uma parte do sistema nervoso que a pessoa fica todo o tempo nervosa, todo o tempo agitado. Então, essa deficiência também vai ser importante. Vitaminas como, por exemplo, o zinco, tá? Ajuda muitíssimo na conversão de triptofano, e ajuda na função imunológica. Então, a deficiência de zinco vai gerar insônia, imunossupressão e depressão leve. Então, quando as pessoas estão passando por quadros clínicos depressivos, primeiro tem que fazer uma correção de vitaminas e aminoácidos antes de tomar um monte de remédios farmacológicos. Tem que fazer uma correção. E essa correção vai de um estilo de vida, uma parte alimentar e suplementar o que está em deficiência, ok? O ferro é super importante ter bons níveis de ferro porque transporta a parte de oxigenação e atua diretamente na parte de dopamina. Então, quando a pessoa não tem um ferro com seus marcadores ideais, o que vai acontecer? Vai ter dificuldade no sono, porque não vai ser reparador. Pode até mesmo ter síndrome das pernas inquietas. E isso pode levar também a uma dificuldade um pouco maior, né? Tendo às vezes até mesmo um processo de anemia. Então, essas deficiências combinadas de B6 e B12 e ácido fólico, o que vai acontecer? A pessoa vai reduzir a neuroplasticidade, vai ter menos capacidade neurológica de desenvolver ou de se reinventar, de se regenerar o que se necessita. Então, essas deficiências estão dentro de quadros ansiosos e depressivos. Então, isso é muito importante ter presente. A parte de parásitos intestinais também é super importante. Por quê? Porque causam inflamação. E essa inflamação acaba reduzindo justamente parte principal de serotonina. Quando você tem muitos níveis acentuados de parásito, inflamação intestinal, desbioses intestinais, você vai ter problemas com o sono, com o descanso e também com a parte de humor e depressão. Por quê? Porque 90% da sua serotonina é produzida nos intestinos. Não é somente produzida na parte neurológica, no cérebro, senão que é produzida diretamente nos intestinos. Então, se você tem uma inflamação crônica, você vai ter problema também de humor, de concentração, de depressão, de insônia. E isso realmente vai trabalhar de uma maneira muito complicada o seu organismo, porque vai estar todo o tempo em competição permanente. Se você tem níveis de parásitos fora do que seria, entre aspas, normal, porque a pessoa às vezes acaba fazendo uma desparasitação, mas às vezes as demais pessoas do ambiente não fazem, ou da sua família, e pode ter uma reinfecção. Então, quando você tem níveis de parásitos intestinais que são altos, esses parásitos também se alimenta do que você se alimenta. Por exemplo, ferro, vitamina B12, B9, magnésio e zinco. Então, essas coisas vão prejudicar diretamente o seu cérebro. Vai gerar uma anemia funcional, uma fadiga mental, irritabilidade e insônia resistente. Então, é muito importante ter presente esses aspectos para poder corrigir. E quando você corrige essas deficiências, realmente vai ter uma melhor função do teu sistema nervoso e vai conseguir também adequar às suas necessidades. Então, por exemplo, para que tenha uma pequena conclusão de todos esses aspectos, se você tem esses sintomas e está passando por essas dificuldades, é importante corrigir todas essas necessidades, dessas desbiose, uma parasitose, uma deficiência nutricional. Então, fazer um bom tratamento, entendendo o que você precisa melhorar de forma integral
para conseguir reverter essa situação é importante. E é para isso que a gente está, para poder ajudar a que você possa ter uma boa qualidade de vida, possa reverter a situação e melhorar de forma contínua, de forma constante e voltar a ter uma vida mais produtiva, uma vida mais feliz. Às vezes é importante nesses casos, por exemplo, ter uma avaliação clínica de laboratório, né, para ver se tem parasitose, para ver se está com deficiências, tanto de vitaminas, aminoácidos, como tal os níveis de ferro, como estão o nível de colesterol, triglicéridos, etc. Né? Então isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes é necessário justamente uma suplementação. Então isso é importante ter os estudos clínicos de laboratório, quando possível, para corrigir de uma melhor maneira. Pode ser feito um protocolo de desparasitação com fitoterápicos, mais uma alimentação, uma dieta, sem dúvida. Pode melhorar a parte de microbiota com probióticos, simbióticos? Sim, excelente. Pode fazer, pode usar recursos naturais como o kefir, a kombucha e outros mais, o chokrut. Tudo pode ser melhorado e a própria alimentação pode ser ajustada para que tenha pré e probióticos naturais. Isso é muito importante. Então, ser consciente nesses aspectos vai gerar de que você consiga ter uma vida que realmente seja tranquila, uma vida que possa te dar alegria, uma vida que possa te dar satisfação. Se você está passando por essas dificuldades e necessita de ajuda, a gente está justamente aí à disposição para poder ajudar. Para vocês que vão ver essa informação, que já pediram por gravação, por YouTube, vamos estar disponíveis também, vamos deixar gravação para que possam ter essa oportunidade. Então, queremos agradecer muito, justamente pelo tempo, pela disposição e qualquer dúvida que tenham, qualquer dificuldade que tenham, podem escrever de forma aí por WhatsApp ou justamente aí no grupo que a gente também está deixando. Queremos que mais pessoas consigam entender e saber que pode ser tratado de forma natural todas as dificuldades, tanto a níveis emocionais como a níveis físicos, pode ser tratado e estamos à disposição. Então, queremos agradecer muito e se tem alguma dúvida também estamos aí à disposição para poder ajudar. Muitíssimo obrigado. Nos vemos na próxima workshop, na próxima gravação, que vamos também produzir com outras informações a respeito de outras dificuldades e patologias. Muitíssimo obrigado. Tchau, tchau.